Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixou para o dia de hoje está no livro de Salmos, capítulo de número 139, versículo de número 23 e o 24. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? E consequentemente você vir a separar aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificar a tua fé, o teu lado espiritual. Amém? Vamos lá para a mensagem que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, esse salmo aqui por inteiro, né, ele se reflete, né, a humildade de Davi, porque ele está em um momento ali da sua comunhão com o Senhor, que ele está se sentindo pequeno, está se fazendo humilde, né? Está nos pés de Cristo, mostrando que ele é falho, ele é pecador, mas a misericórdia do Senhor alcança ele, né? Afasta ele de todo o mal, né? E ele também pede para que isso aconteça, para que o Senhor livre ele do homem sanguinário, né? Porque o Senhor tem a história de cada um de nós, né? Desde o ventre de nossa mãe. Aí Davi fala um pouco a respeito disso, por ter contemplado, o Senhor contemplou ele na barriga da sua mãe, viu a escuridão que estava lá dentro, né? Viu também os seus ossos sendo formados, seus ossos formando ali, né? E ele crescendo. Então ele começa a falar que Deus contempla ele pela frente, por trás, pelo um lado, pelo outro, né? Cercando ele. E ele também diz que não sabe falar, né? Mas que o Senhor iria tocar na boca dele, que ia falar através dele. E eu creio que esse salmo é no início, né, do seu chamado, quando ele está, depois que o Senhor enviou, né, o profeta Samuel até a casa de seu pai, e chegando lá ungiu a seu filho Davi, mas ungiu ele dizendo que ele seria rei, né? E ele voltou para o campo para cuidar das ovelhas, não é isso? Então, ele não conseguia ver o futuro. Só tinha uma palavra, mas ele precisava seguir por ela, seguir essa palavra. Então, isso foi a sua substância, isso foi o seu norte, a sua direção, porque ele passou por muitas adversidades, né? Que o mal queria tragar a sua vida, mas quem está em Cristo e Cristo em nele, quem tem promessa de Deus não morre, quem tem promessa de Deus não desiste, nem abandona o barco,
porque sabe que o Senhor está com ele e tudo que acontece vai cooperar para o bem, né? Não é fácil servir ao Senhor, mas é possível, irmãos. É necessário muitas das coisas para que a gente venha a amadurecer. Imagine se Davi vai lá em Saul e diz: eu fui ungido rei e agora eu quero ter o trono. Sai daí que esse não é o teu lugar. Esse aí é o meu lugar. O Senhor não quer mais tu aí. Imagine o que iria acontecer. Ia mandar pegar os guardas, chamar as pessoas, né? Segurar Davi, mandar para a prisão, passar a espada na sua cabeça e pronto. Davi não se tornaria rei. Mas pelo contrário, Deus sabe como faz tudo cooperar para o bem e você chegar lá, entende, irmãos? E diversas vezes ia acontecendo coisas para afrontar Davi e ele sabia que a luta não era com ele. A luta era espiritual, para que ele não assumisse o trono. Mas ele entendeu também que a luta não era dele. A luta era do Senhor que convocou Davi. Então, tudo que lhe aparecia, ele ia para cima. Ele iria descascar o coco, não é isso? Descascar o pepino que estava vindo sobre ele. E ele sabia que não era na sua força, era na força de Deus que ele iria conseguir. Foi por isso que ele matou o gigante, foi por isso que ele foi livrado várias vezes de morte, porque Saul tentava matar ele, porque as pessoas também, muitas foram usadas pelo inimigo que falava: tinha uma musiquinha lá que Davi matou 1000 e Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Irmãos, isso aí acendeu a fúria, né, de Saul. E Saul todas as vezes tentava armar emboscada para matar Davi. E Davi todas as vezes tinha o escape, tinha o livramento, porque não era sobre Davi, era sobre Deus. O Senhor já tinha rejeitado Saul e ele escolheu um novo rei, um novo libertador, a pessoa que iria fazer prosperar todas as coisas, né, daquele reino. Era um homem temente a Deus, que era humilde, era pequeno, era esquecido pelos seus, era afastado, né? Um pai, a mãe pode se esquecer de um filho, mas o Senhor não se esquecerá de vós. A palavra de Deus diz isso. Então Davi era esquecido, porque almoçava, jantava, acontecia várias coisas na casa do seu pai, mas só ia quem? Os seus irmãos. E Davi só vivia cuidando das ovelhas, afastado e esquecido. Mas o Senhor lembrou de Davi, sabe? A gente tem um pai maior do que aqueles, né, fisicamente que estão aqui na terra. Esse pai é Deus. Esse pai, esse irmão é Jesus Cristo. É a Trindade, né, que cuida de nós nos mínimos detalhes. E nada do que a gente passa é em vão, irmãos. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele também pecou, ele também falhou, sabe, irmãos? Mas não era
o seu erro que fazia um homem segundo o coração de Deus. Não. Era seu caráter cristão. Era sua humildade. Era se fazer sempre pequeno diante de Deus. E ele reconhecia os seus erros e pedia perdão. Então o Senhor perdoava ele. Porque essa é a vontade do Pai. Que quando a gente erre, a gente vai lá, volte até Ele e se reconcilie, né? Peça perdão. Porque precisa ser dessa forma, dessa maneira, irmãos. Se a gente erra, peca e não pede perdão, a partir do momento que isso começa a acontecer frequentemente, a gente vai se afastando da presença do Senhor. Então, a gente termina perdendo a comunhão com Cristo. Mas não é essa a vontade do Senhor. Aí a gente não está sendo justo. A gente não está sendo um homem fiel a Deus. A gente está se tornando um ímpio. Mas quando a gente se arrepende, pede perdão ao Senhor e não pratica e não fica caindo naqueles mesmos erros, Ele te exalta, Ele te liberta. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, sabe? E isso faz toda a diferença. Mas a gente precisa se voltar ao Senhor. Jesus, que era Jesus, ele sempre foi muito humilde, se fez muito pequeno para servir o seu próximo. Imagine nós. E muitas coisas é sobre a lei do retorno, né? A lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente perdoar os nossos irmãos, a gente é perdoados por Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Mas se a gente não perdoar, se a gente não amar, isso não vai ter retribuição da parte do Senhor, irmãos. Por isso que para primeiro a gente ceiar, para primeiro a gente fazer algo que seja da parte de Deus, primeiro a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos. Porque esse é um dos dois maiores princípios, os dois maiores mandamentos do Pai, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se a gente estiver fazendo o que agrada a Deus, né, amando o nosso próximo como a nós mesmos, isso já está amando a Deus, consequentemente, sabe? E isso agrada o coração dele. A gente precisa se dispor pela vida do nosso próximo sempre. E essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não permita que invada seu coração nenhuma raiz de amargura, nenhum mal. Proteja seu coração como se fosse um neném, um bebê recém-nascido. Não pode, ele precisa estar limpo para fluir a glória de Deus. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Essa é a mensagem de hoje. Iremos orar agora para entregar a palavra. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais um pão do céu, um alimento espiritual neste dia de hoje. Obrigado pela tua presença. Obrigado por ter aberto nossos olhos para determinada área da nossa vida, que a gente não venha cair mais nas armadilhas, que a gente não venha aceitar os pratos de lentilha que o inimigo coloca em nossa caminhada, Senhor. Clareia a nossa visão, faz com que a gente enxergue somente os teus planos, os teus sonhos para a nossa vida, que a gente venha viver os teus sonhos, porque a gente será bem-aventurado em ti, Senhor. Isso é certeza. A gente pode confiar em ti.
e todos os meus irmãos sabem disso, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Perdoa nossos erros e defeitos, meu Pai. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? E eu quero deixar novamente, ler esses últimos versículos para vocês poderem mentalizar, ficar mentalizando e estudando um pouco sobre esses dois versículos pelo qual o Senhor nos deu neste dia de hoje, né? Para nosso alimento, que é o versículo 23 e 24 novamente, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele sempre vai nos mostrar a direção da eternidade, o caminho correto, mas para isso a gente precisa estar atenado todos os dias, nos perguntando se a gente está no caminho correto, se há algum caminho mau, alguma coisa mal dentro de nós que desagrada ao Pai. A gente precisa estar íntimo dele sempre, né? Em união, em intimidade, para não cair na cegueira espiritual, né? E começar a andar por si próprio. A gente precisa estar sempre no caminho do Senhor, na retidão com o Pai. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!